Como compreender os problemas psicológicos e emocionais? Quando a pessoa vai ao médico, ela procura encontrar um nome para a sua dor e fica feliz quando consegue achar o nome, porque ela grita em seu corpo. E é uma sensação de grande alívio quando ela consegue achar o nome para a sua dor. Ao contrário de quando ela vai ao psicólogo, isto é, em que a maioria vem não por espontânea vontade, mas por encaminhamento de outros profissionais. A isso é comum existir também a diferença entre pacientes particulares e os que são atendidos por convênio. A maioria que são atendidos pelo plano de saúde tem muito mais resistência para mudar ou reconhecer, mostrar o que o aflige. Ao contrário de pacientes particulares, cujos problemas já estão em outro nível, pegando fogo e procuram dar assim um outro grau de seriedade aos seus problemas. É assim que acontece com a diferença de pacientes por convênios e particulares. Em resumo, os de convênios são encaminhados, não têm uma percepção clara sobre os seus problemas e, quando têm, não tratam com a seriedade que necessita. Já os pacientes particulares procuram porque o incêndio já tomou conta do lugar, né? Já não é mais algo controlável. Aprendi que em nenhum dos casos deve-se apressar a cura, nem com pacientes particulares, nem pelo convênio. Porque apressar a cura no paciente de convênio é reconhecer por ele o que ele ainda está longe de perceber. Quanto ao paciente particular, apressar a cura seria jogar uma imensa quantidade de água em uma cidade, não como uma chuva, mas como um tsunami. Quanto à localização dos problemas emocionais, psicológicos das pessoas, muitas dificultam a sua localização. Por quê? Porque enxergar isso é muito doloroso. Que dirá mostrar para outra pessoa? Enxergar implica na desconstrução da própria imagem. E mostrar implica na oportunidade de refazimento. Percebe o quanto que isso é doído? Muitas pessoas já se acostumaram com as suas facas enfiadas em si mesmos. E mexer com isso, e mexer nisso, implica passar por uma ou mais cirurgias. A pessoa terá muita dificuldade porque, como isso pega na desconstrução de si mesmo, por exemplo, imagine você depois de ter construído uma casa e arrumado ela por longos anos. E aí você descobre que ela tem uma falha estrutural. Não tem como consertar a não ser demolir uma parte dela. Muitas pessoas não irão querer demolir, algumas irão encobrir suas falhas para outras pessoas não verem e tentarão seguir adiante. É assim que acontece com a maioria das pessoas. Suas feridas psicológicas, seus problemas permanecem encobertos porque tocar nisso significa tocar na própria maneira que ela teve para conseguir seguir adiante. Ou seja, tocar nisso é tocar na construção da sua personalidade, da sua identidade. E poucos são aqueles que querem se pôr a refletir a si mesmos. A maioria diz que é assim, pronto. O que de certa forma também seria um contrato com a ignorância. E ao mesmo tempo uma resistência a passar pela cirurgia. É como se o paciente criasse um abrigo no seu próprio machucado. Esse machucado só vai ser de fato enxergado como um problema muitas das vezes quando necrosar o membro. Aí o paciente será obrigado a parar na força. Mas não é a sua culpa. O seu machucado representa alguém que está se afogando. E como diz o ditado, para quem está se afogando, o jacaré é tronco. E o tronco representa como a pessoa lidou com seu machucado, o qual, via de regra, não é o mais adequado, mas é o que a pessoa conseguiu. É por isso que dói tanto submeter-se à cirurgia com o psicólogo, porque isso implica desconstruir as máscaras, os curativos que a pessoa fez, porque esses curativos são fatores estruturantes na personalidade dela. É a maneira pela qual ela enxergou o mundo.
Elas assim temem que algo seja encontrado, preferem se entupir de medicamentos ou se entorpecerem de outras maneiras, porque localizar o problema psicológico, emocional, pode colocar em xeque toda a estrutura da pessoa. É como um filme Um Sonho de Liberdade, onde a pessoa passou tanto tempo na cadeia que se vê como completamente inábil a lidar com a sua vida lá fora. Agindo assim, a pessoa também, sem saber, acaba com facilidade tecendo o perfil de vitimismo. Isso mesmo, o perfil de vitimismo. Por quê? Por que o vitimismo? Porque a pessoa se encapsulou na sua dor. Essas pessoas tanto podem aparentar como coitadinhos, porque elas utilizaram como mecanismo de lidar com as feridas a resignação, como elas podem bancar as fodonas, aquelas que não demonstram vulnerabilidades, porque reagiram às suas feridas com uma estratégia da hipercompensação. Essas ainda que tentam demonstrar pujança, força, no final estão apenas reunindo o álibi para vestir o vitimismo. No final da vida, irão conseguir se permitir chorarem, mesmo como se fosse uma criança. Em outras palavras, como diz o próprio Hipócrates, o pai da medicina, né? Antes de curar uma pessoa, pergunte se ela está disposta a abrir mão daquilo que faz adoecer.